o coronavírus não é a gripezinha que o Bolsonaro falou, e muito menos é um vírus chinês, como disse a ignorância do Trump. Aliás, se tem uma coisa que o Trump e o Bolsonaro são muito parecidos, é na ignorância. Ou seja, se houvesse um recipiente que coubesse, sabe, a ignorância dos dois, sinceramente, seria maior do que o Oceano Atlântico, porque eu nunca vi duas pessoas falarem tantas grosserias, tantos desatinos como eles falam para o seu povo. Agora, eu queria dizer uma outra coisa para agradecer os companheiros. Eu queria agradecer o companheiro dos comitês Lula Livre, que nem sempre aparece, agora está aparecendo, sabe? Mas tem lá o Paulo Okamoto, que era o coordenador, tem o João Pedro Stedley, tem o Breno, tem o Walter Pomar, e tem muita gente participando, sabe? Além da Rosana, muita gente participando, sabe? E que, às vezes, as pessoas preferem ficar no anonimato e não aparecer, sabe? O Sérgio Nobre da CUT, o Vagnão da CUT, ou seja, são pessoas que dedicaram parte, sabe, da vida deles a me ajudar, não apenas na prisão, mas em todo o processo de luta que eu fiz no sindicato. Então, hoje, eu sou um poço de agradecimento. Eu quero agradecer também ao Luiz Santos e à Luana, que leram a carta em nome da Vigília, sabe? Muito obrigado pela carta. Essa carta me cheira um pouco a cara da Neudi, sabe? Mas, de qualquer forma, não sei se vocês viram, a Neudi está na casa da mãe, ou está numa casa escondida, ela não está tão branquela como ela estava aí, está mais coradinha. E eu queria, finalmente, dizer para vocês o seguinte, olha, há uma coisa que todo mundo precisa compreender. A minha prisão, ela é uma prisão que não tem nada a ver com a questão jurídica. O Manuel Caetano, o Rocha, o Cris Avalesca, todos os advogados que me visitavam, eles sabem que eu dizia sempre o seguinte: advogado não está preparado para defender pessoas honestas. Eu dizia sempre isso. Eu tenho tanta convicção do que aconteceu na minha vida, do que aconteceu nesse projeto, que eu sou obrigado a dizer, sem nenhum rancor, se tem um juiz que aporcalhou o Poder Judiciário brasileiro e que levou o Poder Judiciário a perder um pouco de credibilidade, é um juiz que teve um comportamento canalha como o Moro. Se teve algumas pessoas que estão tentando manchar, sabe, a instituição chamada Ministério Público, que é uma instituição que eu sempre acreditei, que eu sempre tentei fortalecer, que eu sempre trabalhei para que fosse cada vez autônoma, é a quadrilha que foi montada pelo seu Dallagnol para achacar, inclusive, a Petrobras e se submeter aos caprichos da Secretaria de Justiça dos Estados Unidos e aos interesses dos acionistas minoritários da Petrobras que queriam destruir, sabe, a nossa Petrobras. Inclusive, destruir as empresas de engenharia, sem levar em conta que foi um prejuízo de 3,5 milhões de empregos, um prejuízo que chegou a bilhões e bilhões de reais, sabe, e que nunca é contado para a sociedade brasileira. Tudo isso estava imbuído numa estratégia, eu diria, de interesse de acabar com a soberania nacional. Eu tinha tanta clareza disso que eu resolvi, então, ir para a Polícia Federal, ir para lá. E eu, sinceramente, não considerava uma prisão. Eu estava ali retido, eu estava ali, eu diria, interditado, né, de disputar o processo eleitoral de 2018, porque para a elite brasileira seria um escárnio a gente continuar a política de inclusão social que tínhamos começado em 2003, e eles ficaram imaginando, se a gente deixa a Dilma e o Lula concorre em 2018, o Lula pode ganhar. E depois ele concorre em 2022, ele pode ganhar outra vez. E depois pode vir o PT, e eles ficaram imaginando quantos anos esse partido, sabe, vai continuar no governo. Então resolveram interditar, né? A história já contou isso, o Intercept já mostrou qual foi o papel do Poder Judiciário. Então eu queria dizer para vocês que eu não estou incomodado com os processos, porque
eu sou vítima de uma atitude política, não é de um poder judiciário. Porque até agora a única coisa que eu quero e que eles poderiam fazer para desmoralizar era provar que o apartamento é meu. Isso se prova com uma escritura, com um recibo, com alguma coisa, com IPTU, alguma coisa. Eles nunca conseguiram provar. Eles, sabe, nunca conseguiram provar que a chácara é minha, porque ela tem dono, porque eles já autorizaram o dono a vender a chácara, mas eu estou condenado por conta da chácara. E agora veio o processo do terreno do PT, um terreno do PT não, do Instituto, um terreno que nós nunca quisemos, sabe, um terreno que eu fui visitar para dizer que a gente não queria, que a gente ia ganhar o terreno da prefeitura, mas nós vamos ser condenados por isso. Por quê? Porque o Moro, representando uma parcela do Poder Judiciário, o Dallagnol, representando uma parcela do Ministério Público, sabe, e alguns juízes de instâncias superiores, junto com a Rede Globo de televisão, já mentiram tanto que eles não têm como voltar atrás. Eles não têm uma rota de fuga. Eles não têm como pedir desculpa. Olha, nós mentimos no primeiro processo, no segundo processo. Eles vão continuar mentindo. E vocês conhecem a história da humanidade está cheio de processos em que você é obrigado a destruir até um país por conta de uma mentira e não volta atrás. Foi assim que aconteceu com a guerra do Iraque. O Bush mentiu e o Saddam Hussein mentiu. E quem sofreu foi o povo do Iraque. Então, eu estou acostumado a isso, eu quero que vocês saibam que eu tenho clareza do que está acontecendo no meu processo. O meu processo é um processo de interditação de uma candidatura a presidente. Tá? Eu por isso, trabalho, não trabalho com tempo, não trabalho, sabe, achando que vai acontecer. A única forma de acontecer, sabe, uma mudança no comportamento, sobretudo deles que mentem diariamente, é que haja uma pressão muito forte da sociedade e eu não sei o que vai acontecer, sabe, no futuro muito próximo. Eu só queria dizer para vocês que eu estou, sabe, consciente qual é o papel de um delator. Quando nós fizemos a lei da delação premiada, que foi feita no governo do PT, a gente imaginava que uma pessoa decente, digna, respeitosa, uma pessoa ética, ao ter cometido um crime, ela poderia, então, fazer uma delação a bem do país. Mas o que aconteceu? O que o Ministério Público e o Moro transformaram na lei que nós fizemos? Eles transformaram numa forma de enriquecimento ilícito. Primeiro porque o delator não tem nenhum compromisso com a verdade. O compromisso dele é ir lá contar uma mentira pela sua liberdade. E mais grave, é contar uma mentira para saber com quanto de dinheiro ele vai ficar pelo roubo que ele cometeu. Então, se vocês forem analisar, vocês vão perceber que todos os delatores estão ricos. Todos os delatores estão ricos. Não tem nenhum pobre. Todos que delataram ganharam fortuna para delatar. E foram orientados por advogados que também ganharam muito dinheiro. Então, ou a gente compreende esse processo, e a partir desse processo a gente decide o que briga a gente vai fazer, ou a gente acha que, através de uma ação realmente, sabe, normal do Poder Judiciário, vai acontecer. O ministro Fischer sabe que eu sou inocente, o TRF4 sabe que eu sou inocente, a Suprema Corte sabe que eu sou inocente. Eles não deveriam ficar procurando prova comigo, era só chamar o Moro e pedir para o Moro mostrar prova.